No papo de Bildo de hoje, eu vou começar com a frase de Albert Einstein, né? Uma frase fantástica. Formular novas perguntas, descobrir novas possibilidades, abordar problemas antigos a partir de um novo ângulo. Tudo isso exige muita criatividade, muita imaginação e caracteriza os verdadeiros avanços da ciência, não só da ciência, como dos próprios negócios em si. E isso me remeteu por que gravar esse vídeo? Porque estava conversando com um cliente e ele contou uma história diferente da que eu conhecia sobre Red Bull, né? Que os personagens são os mesmos, no caso do Dietrich, né? E com isso tudo ele contou que foi inventado na Tailândia. E eu disse que não, que tinha sido no Japão, que ele tinha descoberto a formulação, tudo mais. Mas aí, mesmo assim, contei toda a minha história que eu conhecia, e ele contou a parte dele. Depois, logo em seguida, me mandou um vídeo e eu fui pesquisar. E pesquisando, descobri que realmente não foi no Japão, foi na Tailândia. Na Tailândia, um chinês, né, chamado Shining Ovidia, ele foi vendedor, foi fazendeiro, né, foi vendedor de medicamentos, né. Observe que vendas está em todos os sentidos que você puder imaginar. Foi vendedor de medicamentos e depois com isso ele construiu a própria indústria farmacêutica, muito forte dentro da Tailândia. E ele, olhando para os consumidores, ele percebeu que os consumidores, que muitas das pessoas, como caminhoneiros, taxistas, enfermeiros, pessoal que tem uma exaustão no seu trabalho, quer dizer, trabalha muito, um trabalho árduo, cansativo, esgotante, que pega longas jornadas, precisavam de um componente, né, químico que pudesse ajudar, ou um suplemento, né, energético que pudesse ajudar a que eles tivessem um pouco mais de vitalidade na execução de suas funções. E com isso, ele inventou o Kate Dengue, que seria um energético, né, que ajudaria a recompor as energias esgotadas dos profissionais. No caso do Dietrich, ele viajou para a Tailândia a negócios para a empresa que trabalhava, era um diretor de marketing, tinha que apresentar os produtos de higiene pessoal. E com isso, quando ele chega, ele sente o efeito jet lag, que é o efeito do cansaço da viagem. Então ele chega exaurido na Tailândia. E como ele tinha uma reunião logo em seguida, ele precisaria se recompor. Com isso, sugerem para ele experimentar o energético local, que revitaliza, fortalece um pouco mais. Ele experimenta e se sente um pouco melhor. Ele fez mais viagens à Tailândia experimentando isso e foi conhecer a indústria química. Conversando, falou-se da possibilidade, achou interessante, trouxe a formulação para a Áustria, tentou elaborar, tentou colocar pessoas, tentou achar investidores que pudessem acreditar na ideia dele de fazer uma inovação de produto, e ele não encontrou ninguém. As barreiras dos produtos, as barreiras, quando muitas pessoas colocam barreiras nos produtos que você está inventando. Então isso não existe mercado, não existe fórmula para poder colocar isso no mercado. Então, para que eu vou colocar o meu dinheiro em cima disso? Ele pegou suas economias e voltou à Tailândia conversando com o dono da empresa, que também colocou suas economias. Montaram uma sociedade de 49% cada um, e onde o restante dos 2% pertenceriam ao filho de Shining. Com isso, toda a operação muda-se para a Áustria. Master Dietrich, toda a operação que eu digo não industrial, e sim comercial. Muda-se para a Áustria, forma-se um novo grupo, uma nova organização com essa nova parceria, onde Dietrich cuidaria do marketing e da venda do produto, enquanto Shining cuidaria da fabricação do produto. E vão fazendo teste. Isso leva-se 3 anos, né? Mas antes disso, esses testes ele vai colocando no mercado, alguns são aceitos, alguns não são aceitos, e até chegar no sabor, até gaseificar o produto e desenvolver. Com isso, ele consegue a liberação de depois de 3 anos e surge realmente a marca Red Bull, né? A lata, já com outro estilo. Na Tailândia, ele é um produto popular.
Quando ele vem para a Europa, ele vem com uma outra função, com valor agregado maior. Então a visão de marketing deste produto começa a se tornar. Então você começa a contar uma história e desenvolver formas para que esse produto venha a crescer. E aí veio a história dos mosqueteiros. Incrível. Os mosqueteiros, na verdade, eram os vendedores, né? Isso não foi contado para a gente. Os mosqueteiros, quando foi contado na minha época, eram que eles iam para as baladas e o Dietrich sempre ia com 3 mosqueteiros junto com eles para as baladas para divulgar o energético. Na verdade, ele utilizou influencers, na verdade, que hoje é o nome o nome atual de muitos influencers, né? Mas de estudantes, descolados, que faziam festas, tudo mais, colocando o energético, levando o energético para as festas e com isso popularizando, formando o mercado de consumidores. Então ele formatou o seu próprio mercado de consumidor do produto, porque o Energy Drink não existia consumidor para esse tipo de produto. O trabalho continua, ele vai expandindo, aí se você pesquisar, você vai achar muita história da Red Bull em cima de tudo isso, né? E aí vamos chegar ao Brasil, quando eu tenho conhecimento de energéticos. O primeiro energético que eu vim a trabalhar foi um holandês chamado Blue Jeans, né? Diferenciado, era uma lata, uma calça jeans, onde o zíper estava sendo aberto, bonita a lata, totalmente diferente. E aí eu vejo a visão dos empreendedores locais, importadores, né, que enxergam um produto lá fora, que ainda não existe mercado para isso, e começam a trazer. A gente começou a desenvolver um trabalho, e o Blue Jeans até que, como passinho de tartaruga, ele foi se desenvolvendo. Logo em seguida, há uma pequena invasão de energéticos, Fast Power, Fire Horse, Red Devil, aí vem um monte de energéticos chegando no mercado. Até então, no mercado brasileiro não era um produto ou outro para as festas, para as baladas, misturado com bebida alcoólica. E isso foi acontecendo dessa forma. Em 1999, a Receita Federal apreende um grande lote de energéticos chegando ao Brasil. Esse grande lote de energéticos chegando ao Brasil era o Red Bull. Isso foi para a Câmara dos Deputados, foi discutido que não havia, esse produto era contra, um monte de laudos, um monte de coisa, o governo brasileiro tentando proibir a entrada, tudo mais. Todos os testes já tinham sido feitos fora do país, e a Red Bull começou, a Red Bull Brasil, logo que virou Red Bull Brasil depois, começou a brigar com o governo brasileiro até se instituir quanto seria a alíquota de importação, qual seria o valor de impostos, e aí o governo coloca os impostos em cima do produto, para que daí ele possa ser comercializado no Brasil. Começa-se o trabalho do Red Bull e vem, novamente, eu volto a trabalhar com o energético, dessa vez com o Red Bull. E a grande ousadia que eu vejo nessa história foi quando vendia-se poucas latas, vendia muito pouco, o consumidor ainda não estava adaptado àquele produto de valor agregado alto, né? Refrigerante, outras coisinhas, então... E assim, de repente, uma reunião, conversando no restaurante, papo de beldo, na verdade, tudo em cima de uma mesa, né? Quanto a gente vai poder vender? Não sei o que. Eu joguei um número. Eu vendia 10 caixas por mês. Nós vamos vender 120 caixas. E realmente, naquele período, nós conseguimos vender 150 caixas. Na minha cidade, aquilo foi um estrondo, foi ruim, porque a gente conseguiu bater a meta, fizemos um puta de um trabalho com os carros da Red Bull, com a equipe da Red Bull, indo para os pontos de comércio. Eu nunca me senti mosqueteiro, mas agora eu percebi que os mosqueteiros, na verdade, são os grandes desbravadores que fazem a diferença, são os vendedores que colocam o produto no mercado, são os vendedores que fazem a coisa acontecer. E no começo, o Dietrich tinha uma equipe que era uma secretária e 6 vendedores. Esses 6 vendedores foram levando esses produtos, que acreditaram na ideia, que acreditaram no formato e que fizeram um mercado novo. Assim é o mercado. Muitas vezes a gente tem ideias, produtos novos, tem dificuldades para poder colocar um produto, porque tem um valor agregado um pouco mais alto que os outros, mas a gente tem que começar a se desenvolver em histórias e tentar aprender um pouco com essa questão do
Red Bull. Não só o Red Bull, como tem outras marcas muito famosas. No caso de Campos, nós temos uma marca que seria hoje a grife das cervejas artesanais, que é a Baden-Baden. Então é assim como existe a cachaça Tesouro do Jordão, que também leva-se a essa coisa de grife, fazer um grife. Então, nós podemos fazer isso nos próprios negócios, né? Olhando as histórias de quem fez lá atrás, tentando copiar, compilar e tentando trazer para os nossos dias atuais. Assim é o Papo de Beldo, que fica feliz com as histórias, com as brincadeiras. Às vezes fala besteira, às vezes não fala, mas assim é. Muito obrigado pela atenção.